Boa noite para os irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fico muito feliz por estar aqui pela terceira vez. O pastor Paulo tem confiado essa oportunidade em mim. Só Deus sabe a importância que isso tem tido na minha vida, pastor. Tem me edificado muito o momento que eu estou aqui, os momentos que o Senhor me propõe para estar aqui, tem me edificado muito. Deus sabe disso. Aqui, essa igreja aqui, eu sinto fortemente a presença do Senhor, não é hipocrisia. Já não é a primeira vez que eu falo isso, e é real. Eu louvo ao Senhor pela vida do meu companheiro Lucas, que está aqui esta noite me acompanhando. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. Louvo a Deus também pela vida de cada um dos irmãos, porque tem me recebido bem aqui, juntamente com o pastor. Então, muito obrigado a todos vocês. E queria, sem mais delongas, que os irmãos abrissem na carta. Abrissem comigo em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados, versículo 8 do capítulo 1 de Atos foi as últimas palavras de Jesus na terra, as últimas palavras antes dele subir aos céus. E eu estive meditando nesta mensagem a qual o Senhor colocou em meu coração. É uma mensagem a qual é de suma importância para nossas vidas. Todas são de grande importância, mas esta mensagem a qual o Senhor me colocou tem me dado uma visão diferente da vida em que eu tenho levado diante de Deus. Há três maneiras para que nós possamos viver nesta terra. A primeira maneira é você não aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e viver simplesmente pela sua vontade, pelos seus prazeres, pelos seus desejos mundanos. A segunda maneira para você viver é você aceitando o Evangelho de Jesus Cristo, mas deixando que Deus tome conta apenas 50% da sua vida, e o resto você tomará conta. E a terceira maneira para se viver é você permitindo que Deus tome conta 100% da sua vida, você aceitando o Evangelho do Senhor e confiando sua vida plenamente ao Senhor, para que Ele tome conta do teu ser. Meus irmãos, meditando nessa mensagem, vemos que os apóstolos de Jesus Cristo, eles tomaram a terceira decisão. Eles foram sábios, eles acreditaram no poder de Deus, eles acreditaram no que o Senhor tinha prometido para eles, e eles tomaram a decisão de ter essa vida consagrada, essa vida diante de Deus, que com certeza seria uma vida de virtude, uma vida de vitória, uma vida de abundância e de poder na presença do Senhor. Porque as duas primeiras opções, com certeza, é uma vida de fracasso, é uma vida de destruição, uma vida a qual não te levará a nada, a não ser a destruição para o inferno. É uma vida a qual não há sentido, porque não há Deus na sua vida. Se não há Deus na vida do homem, não há sentido na vida do homem. Meus amados, Deus me colocou um tema para esta mensagem. E esse tema, eu quero subordinar a mensagem em cima dele. A importância de ser cheio do Espírito Santo. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Por que a importância de ser cheio do Espírito Santo? Por que Deus colocou isso no meu coração? Eu comecei a procurar e pesquisar sobre isso. E eu costumo visitar várias igrejas. Devido a minha mulher fazer parte de um grupo de coreografia, pastor, como sua filha estava fazendo aqui, minha mulher também faz parte. E ela segue na itinerância apresentando, então estou sempre acompanhando ela. E eu consigo, às vezes observo nas igrejas, em que as pessoas não sabem mais quem é o Espírito Santo, não sabem o que é o Espírito Santo. Se eu te perguntar nesta noite, quem é o Espírito Santo?
Eu não sei se você saberia me responder, mas eu creio que alguns me responderiam que o Espírito Santo é a terceira parte da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade. Não está errada a sua resposta, está certo. Ele é realmente a terceira parte, a terceira pessoa da Trindade. Porque Deus, Ele é um ser único, mas Ele tem três personalidades. Por isso o Espírito Santo é a terceira parte da Trindade. Mas eu queria que você me desse uma resposta mais específica de quem é o Espírito Santo. Você saberia me dizer? Meus amados, para que nós possamos entender esta mensagem, eu quero entrar em uma introdução. Quero que os irmãos abram comigo na Bíblia, em João capítulo 4, versículo 24. João capítulo 4, versículo 24. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Não sou eu quem estou dizendo, mas é a Bíblia. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Então o Espírito Santo, Ele é Deus. Se Ele é Deus, o Espírito Santo possui as mesmas características que Deus. Ele possui as mesmas atribuições que Deus. E eu separei aqui três atributos de Deus que há no Espírito Santo, para que os irmãos possam compreender. Não são somente três, mas eu separei três. Se encontra em Salmo 139, versículos 7 ao 10. Aleluia. Salmo 139, versículos 7 ao 10. Diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. No versículo 7 diz: para onde me irei do teu Espírito? Esse Salmo 139, meditando nele, eu pude tirar a característica do Espírito Santo da onipresença de Deus. Pois ele fala: para onde me irei do teu Espírito? Então o Espírito Santo também possui a onipresença, o mesmo que Deus, o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um atributo que há em Deus e há no Espírito Santo. O outro atributo é a onipotência, que se encontra em Lucas, capítulo de número 1 e versículo 35. É necessário que nós entremos nessa introdução para que possa haver uma melhor compreensão da mensagem. Lucas capítulo 1 e versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A onipotência é o poder sobrenatural de Deus, é o poder sobre todas as coisas, ilimitado. É por isso que eu separei esse versículo, porque mostra que o Espírito foi quem desceu sobre Maria e que gerou no ventre dela. Porque Deus, Ele planeja e o Espírito Santo é o que realiza. É como se fosse assim, meus amados, para que os irmãos possam ter uma melhor compreensão. E o outro atributo, e o último, é a onisciência, que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Essa é a onisciência, que é o saber de todas as coisas. É o poder de saber todas as coisas. É a mesma característica de Deus que há no Espírito Santo. Então, meus amados, não sou eu quem estou dizendo, mas a Bíblia. O Espírito Santo é Deus. Nada seria sem Ele. O Espírito Santo, Ele é a essência da vida. O Espírito Santo, Ele é a essência de todo homem. Não há vida, não há nada sem o Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, eles são completos. Não pode haver Deus sem Espírito, não pode haver o Espírito Santo sem Deus. Eles são únicos, não pode haver essa diferença. O Espírito Santo, ele é muito importante. Por isso que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Por isso que Deus me trouxe aqui para revelar essa mensagem a vocês. Eu não sei o que passa na vida de cada um, eu não sei o que se encontra a sua situação, mas Deus sabe. E se Deus me trouxe aqui com essa mensagem, é porque há alguém aqui que ainda não tem a compreensão do Espírito Santo. Essa pessoa não sabe realmente quem é o Espírito Santo e a importância que isso tem para a vida dela. O Espírito Santo, meu amado, é o que te capacita para vencer as provas. O Espírito Santo é o que te capacita para vencer as dificuldades, o pecado, as afrontas de Satanás. Se nós não tivermos essa convicção e esse conhecimento de quem é o Espírito Santo em nossas vidas, nós estaremos batendo cabeça e não chegaremos a lugar nenhum, meus amados, porque andaremos sem rumo, porque Ele é o nosso guia nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento e vemos lá os libertadores, os juízes, os profetas, se olharmos lá para os sacerdotes, foram homens que marcaram a história. Foram homens que estão registrados na Bíblia porque marcaram a história pelos seus feitos realizados. Mas eles não realizaram isso simplesmente porque eles tinham um poder dentro deles que vinha dentro deles, mas isso provinha de Deus através do Espírito Santo. Se olharmos para Moisés, um homem na qual estava no meio do mato, Deus apareceu numa sarça e chamou aquele homem, e aquele homem foi revestido do Espírito Santo ao ponto de se levantar diante de Faraó. Meus amados, qualquer um naquela situação que estivesse diante de Faraó, imediatamente o Faraó mandava matar, mas ele não era qualquer um, porque a partir do momento que o Espírito Santo está na tua vida, meu amado, você já não é mais o mesmo. Você passa a ser uma parte de Deus nesta terra, e quem estava ali era Deus, porque quando o Espírito Santo envolve o homem, ele se torna uma parte de Deus. E é por isso que Moisés teve a capacitação de peregrinar pelo deserto junto com aquela multidão, tendo sabedoria para guiá-los, tendo sabedoria para ensiná-los, e ele foi fiel ao Senhor. Assim, se olharmos também para Sansão, um homem na qual tinha uma força sobrenatural, mas ele não era uma força que simplesmente ele tinha nascido aquilo dali proveu do Espírito Santo na vida dele. Enquanto o Espírito Santo estivesse na vida de Sansão, Sansão tinha uma força sobrenatural para defender o povo de Israel dos inimigos. Assim como é, meus amados, Gideão é outro também que, se olharmos para ele, a capacitação do Espírito Santo na vida dele, que deu a ele a motivação para dar ali esperança para 300 homens, para vencer um exército. Você já parou para imaginar, na nossa compreensão humana, um homem com 300 homens vencer um exército? Você acha que esses homens teriam coragem, se não através do Espírito Santo na vida deles? Meus amados, o Espírito Santo, ele te encoraja para enfrentar aquilo que você não pode. O Espírito Santo, ele te dá força para vencer aquilo que você não tem força. O Espírito Santo é a capacidade do Senhor para a nossa vida. Por isso não devemos negligenciar isto. Por isso não devemos dispensar isto. Isso é de suma importância para a nossa vida. É como se fosse uma lei básica da vida de todo cristão. Saber quem é e o que representa para ti o Espírito Santo. Pois se você não souber, meu amado, tua vida é um fracasso. Aleluia. Se nós pararmos para analisar, por que Deus deixou o Espírito Santo para nós? Porque, se você se perguntar, por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Se nós não formos cheios do Espírito Santo, meus amados, nós não poderemos chegar ao céu.
Não há como você chegar ao céu sem o Espírito Santo. É como eu disse, ele é o teu guia, ele que vai te guiar na vontade e na direção do Senhor. Porque se olharmos para Davi, meus amados, Davi foi um homem que dirigiu, que reinou sobre Israel, ao ponto de Deus poder dizer que ele era um homem segundo o coração dele. Mas Davi não era dessa forma simplesmente porque ele queria, é porque o Espírito Santo estava na vida dele e o capacitou para isso, ao ponto de Deus dizer que ele era o homem segundo o coração de Deus. Salomão, se não fosse o Espírito Santo na vida de Salomão, ele não teria escrevido Provérbios, Eclesiastes, ele não teria sabedoria para guiar o povo de Israel. Porque, meus amados, a partir do momento em que Salomão tomou a coroa como rei, a primeira atitude dele foi sacrificar os bois do pai dele para o Senhor. Ele subiu um monte e sacrificou todos aqueles bois. Mas, meu amado, naquela situação em que estava Israel naquele tempo, era uma situação crítica, era uma situação escassa. E Salomão fazendo aquilo foi um grande sacrifício, um sacrifício muito grande, a qual Deus não pôde resistir e apareceu para ele dentro de um sonho, concedendo a ele toda aquela sabedoria e ainda mais as riquezas. Mas, meu amado, ele não tomou aquela atitude de sacrificar simplesmente porque veio na cabeça dele. Aquilo proveu do Espírito Santo no coração dele. Aquilo foi o Espírito Santo que já gerou a fé nele de sacrificar ao Senhor. Aleluia. Meus amados, quando Jesus ele entregou a vida dele no Calvário, quando ele se entregou para a salvação da humanidade, logo ali ele ressuscitou. Ele apareceu aos discípulos ali, explicando-lhes as Escrituras. E logo mais ele confirmou e concretizou o que ele havia prometido, de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Se olharmos para o capítulo 14 de João e o versículo 16, teremos uma ideia básica disso. João 14, versículo 16. Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Meus amados, essa promessa que foi feita, o Senhor Jesus a cumpriu assim que Ele ressuscitou. Assim que Ele ressuscitou, Ele deixou um mandamento para que os discípulos estivessem em Samaria. Naquele momento que os discípulos estavam em Samaria, rogando ao Pai, rogando a Deus, para que o Espírito Santo descesse, o Consolador. Ali se concretizou e vimos ali, meus amados, uma grande mover do Espírito Santo, ao ponto daqueles homens se encherem do Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, evangelizar as pessoas de outros países. Isso daí, meu amado, é o poder do Espírito Santo na vida do crente. E infelizmente há muitos crentes que não dão valor a isso, não dão valor ao Espírito Santo, não buscam mais a presença do Espírito Santo, acham que simplesmente o fato de aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida é suficiente para ser cheio do Espírito Santo, acham que simplesmente o fato de estar na igreja todos os dias, frequentemente, é simples fato para ele estar cheio do Espírito Santo. O simples fato de estar batizado com o Espírito Santo já é o motivo para a pessoa achar que ela já está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo só se faz presente na tua vida, é uma vida consagrada com Deus, não é por momentos. Meus amados, é uma vida com Deus que te faz ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Infelizmente, muitos não tomam esses caminhos. Muitos preferem buscar os próprios interesses, vir para a igreja por interesses, mas esquecem do principal. Meus amados, você vir para a igreja por interesse, Deus pode te abençoar pela fé, mas o maior interesse de Deus é ver você no céu. E infelizmente muitos não têm esses pensamentos. Mas se Deus me trouxe aqui esta noite, se tiver alguém com esse pensamento, eu creio que a palavra do Senhor virá sobre a tua vida, meu amado, e te renovará, para que você seja cheio do Espírito Santo. Saia daqui regozijante na presença do Senhor, conhecendo um pouco mais dessa alegria e desse prazer que é ter o Espírito Santo dentro da tua vida, te confortando e te consolando. Aleluia. Meus amados,
Se pararmos para analisar o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, infelizmente no nosso meio, nós achamos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que esbanja os dons dela, os talentos dela. É uma pessoa que esbanja os seus talentos. É uma pessoa que ela fala com eloquência. Mas para você discernir, meu amado, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é através do caráter dela, através dos frutos que ela produz. Assim como Jesus disse, você conhece uma árvore pelo seu fruto, pois uma árvore má não pode dar bons frutos, nem uma árvore boa pode dar maus frutos. Você conhecerá uma pessoa cheia do Espírito Santo através do caráter e dos frutos que ela produz. Assim você pode discernir uma pessoa do Espírito Santo, não simplesmente porque ela tem uma eloquência de falar e esbanja seus talentos. Não, é sim, meus amados, pelo caráter e pelos frutos. Se você parar nesta noite, eu quero abrir um parênteses, para que você faça uma autoanálise entre você mesmo. Faça uma autoanálise entre o seu caráter, entre as obras e os frutos que você tem produzido. Assim você saberá se você é cheio do Espírito Santo ou não. Faça uma autoanálise, não minta para você mesmo, seja sincero contigo. E você saberá, meu amado, se há importância realmente de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. O que Deus mais quer de nós, meus amados, e o que Ele mais espera de nós, é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Sejamos semelhantes a Cristo na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar. Seja semelhante a Cristo em tudo. Mas aí eu vos pergunto, é fácil? Não é. Mas é por isso que há o Espírito Santo, para te capacitar para isso. Porque o que Deus espera é que você seja igual a Jesus. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não saber quem é o Espírito Santo, você não pode chegar a isso. Eu sei que é uma coisa diária. É diariamente que nós devemos abandonar o velho homem. É diariamente que nós devemos se tornar uma nova criatura. Abandonar, se converter diariamente, se arrepender dos nossos pecados diariamente, e ir de glória em glória se transformando, até chegar à estatura do varão perfeito. É o que diz a palavra. Aleluia. E é um processo, meus amados, de santificação. Não é um processo de crescimento espiritual. Não é de uma hora para outra, de uma noite para outra, que você vai orar aqui, sair operando milagres e maravilhas, porque você foi cheio do Espírito Santo naquele momento. Não, meus amados. Basta você buscar a presença do Senhor. Deus, Ele faz coisas devagar nas nossas vidas. Muitas das vezes nós somos apressados e quando oramos queremos imediatamente, mas não entendemos o tempo de Deus. Por isso, meu amado, se você nesta noite aqui receber esta palavra e ter paciência e buscar a presença do Senhor, acredite que verdadeiramente o Espírito Santo te encherá ao ponto, meu amado, de você realizar milagres por esta rua. Pôr a mão sobre os enfermos e ele ser curado. Você pôr a mão sobre o endemoniado e ele ser liberto. É isto que Deus espera de nós. Deus não espera que nós venhamos na igreja simplesmente para sentar nas cadeiras e ouvir o pregador falar. Deus espera que você coloque em prática aquilo que você está ouvindo, porque se você ouve a palavra, meu amado, e você não a praticar, será uma sentença para a tua vida. Seria bom que você nem viesse na igreja se você não gosta de praticar aquilo que Deus impõe para você praticar. Meu amado, não é fácil. Não é fácil, mas o Espírito Santo nos consola nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia. Assim como eu falei que Ele tem a onisciência para interpretar o que passa na sua mente, no seu coração, no íntimo do seu coração. Ele interpreta, assim como Ana, que estava angustiada naquele momento, orando para ter um filho, mas ela nem orava, nem palavra saía da boca dela, senão lágrimas. Mas quem rogou, quem intercedeu por ela não foi o sacerdote, pois o sacerdote simplesmente achou que ela estava embriagada. Quem intercedeu por ela foi o Espírito Santo, meu amado. É o Espírito Santo que está na tua vida, que interpreta a sua situação, que interpreta os seus gemidos e roga ao Pai. Meu amado, por mais que você pague um preço, por mais que você passe dificuldade pela obra do Senhor, vale a pena. Aleluia. Aleluia. Nós somos completamente dependente do Espírito Santo do Senhor.
Não há vida para o cristão se ele não tiver o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele vai te dar forças para vencer Satanás. Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo, foi levado ali. Ele já era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo já estava sobre ele. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. E aí Jesus, ele tinha todo aquele poder porque ele era cheio do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que o capacitou para vencer Satanás que estava o afrontando sobre o deserto. Jesus Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo, senão ele não teria capacidade para vencer Satanás naquele lugar. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo está sobre vós, meus amados. Aquele que aceita Jesus como Salvador e pratica as obras do Senhor e crê plenamente na palavra do Senhor, ele é cheio do Espírito Santo. Você tem consciência do que é isso, ser cheio do Espírito Santo? É como eu falei, meu amado, ele é Deus. Ele é Deus. Deus está em você. Deus está em você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia nos fala que somos templo do Espírito Santo. Eu queria que os irmãos abrissem na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. O seu corpo pertence a Deus. Ele dará conta disso. Irmãos amados, Deus é tão maravilhoso que Ele compartilha o Espírito dele conosco. Se nós olharmos para o Velho Testamento, assim como eu havia falado, antigamente o Espírito Santo ele estava simplesmente numa pessoa específica, numa pessoa que liderava, numa pessoa que era o cabeça daquele grupo. O Espírito Santo estava sempre específico naquelas pessoas. Mas quando Jesus Cristo morreu e subiu aos céus, enviando um Consolador, ele não ficou mais específico e restrito a ninguém, mas a todos aqueles que aceitaram o Evangelho, o Espírito Santo estará sobre ele. Deus estará presente na vida dele. Para Deus, ele se faz presente na nossa vida, assim como eu falei, que você se torna como se fosse uma parte de Deus nesta terra. Deus quer simplesmente que o Espírito Santo esteja sobre você, para que ele realize a perfeita obra dele nesta terra. Pois se você está aqui ainda nesta terra, é para pregar e fazer a obra do Senhor. Assim como eu costumo pregar e dizer, você só está aqui ainda para fazer a vontade do Senhor, porque senão imediatamente quando aceitasse a Cristo, você seria levado aos céus. Mas Deus te deixou aqui com um compromisso de pregar a palavra do Senhor, e Deus cobrará isso de nós no dia do julgamento. Deus cobrará isso de nós no juízo final. O que você fez por Ele nesta terra? Por isso que Ele te deixa o Espírito Santo, para que você não fale, Senhor, como que eu vou fazer a tua obra? Eu não tenho capacidade, eu não tenho força. Não diga isto, não negligencie, não abandone, não vire as costas para o Espírito Santo. Tem uma parábola das 10 virgens, a qual eram 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes, elas tinham um azeite. O azeite dá para simbolizar com a unção, o Espírito Santo, e as outras não tinham. Então quando o noivo apareceu, as que foram ter com o noivo eram as que tinham azeite, elas que aceitaram, as que tinham o Espírito Santo, as que sabiam quem realmente era o Espírito Santo, e ali havia armazenado um pouquinho de azeite para elas. Mas as outras que não davam a menor, não davam uma mínima para o Espírito Santo, foram as que ficaram, foram as que foram deixadas para trás, porque não tinham o Espírito Santo na vida delas, não aceitaram o Espírito Santo, foram fracas,
ao dizer que não tinha força para fazer a obra do Senhor, simplesmente porque não queria, porque o Espírito Santo está aqui, meu amado, para te capacitar para qualquer coisa. Pois assim como Moisés teve a capacidade de abrir aquele mar através do poder do Espírito Santo da vida dele, meu amado, o que é impossível para Deus na tua vida? O que é impossível para o Espírito Santo na tua vida? O que é que te aflige? O que é que te afronta? Ou por que é que você está aqui? Se você está aqui é com um propósito. Você não está aqui hoje simplesmente porque está sentado nessa cadeira ouvindo um pregador chato falar. Você está aqui com um propósito. Você tem uma necessidade na tua vida e Deus quer te ajudar nessa tua necessidade. É por isso que Ele me trouxe aqui, para que o Espírito Santo esteja em tua vida, te capacitando para enfrentar essas necessidades que te afrontam, que te angustiam, que te afastam de Jesus Cristo. Eu não sei o que é, se é pecado, se é prova, ou seja o que for, meu amado. O Espírito Santo é capaz de vencer tudo e te dá a graça para suportar e vencer todas essas coisas. Aleluia. Eu gosto de usar um exemplo, o exemplo de Pedro, um homem que para mim ele é um grande exemplo. Se nós olharmos para Pedro antes de Jesus morrer, Pedro, ele cortou a orelha de um oficial com a espada. Isso porque ele já andava com Jesus Cristo há muito tempo e ele ainda embanhava uma espada. Naquele momento, ele agiu com a ira e cortou a orelha daquele homem. E quando Jesus estava sendo levado à crucificação, Pedro o negou 3 vezes. Esse Pedro que negou Jesus, que cortou a orelha do oficial, foi o mesmo que após o derramamento do Espírito Santo pregou para aquela multidão e quase 3.000 almas se converteram. É o mesmo Pedro que após o derramamento do Espírito Santo, até a sombra dele curava. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, é o poder do Espírito Santo sobre a vida do homem. Agora, meu amado, se você não quer o Espírito Santo para a tua vida, eu não sei o que você está fazendo aqui. Simplesmente o Espírito Santo, ele está aí de graça para você, gratuitamente, porque Jesus Cristo já morreu na cruz. Ele pagou o preço rogando ao Pai e aqueles discípulos para que o Espírito Santo descesse. Hoje ele está aqui, basta você aceitá-lo, porque ele não é igual o demônio, igual Satanás, que ele chega e faz sem você permitir. Não, Deus não. Deus é educado. Se você não quiser, Ele não vai fazer. Mas se você quiser, com certeza Ele vai operar na tua vida com muito amor, meu amado. E com certeza Ele fará de tudo, o impossível e mais ainda que o impossível, para abençoar a tua vida. Então somente, meu amado, compreenda, aceite o Espírito Santo na tua vida. Aceite-o. Porque assim como os discípulos foram cheios ao ponto de realizar grandes obras, você também é capaz. Que diferença que há entre você e Pedro? O que diferencia? Nada. É apenas a sua vontade, a sua decisão. Assim como eu estava conversando com o Lucas antes de vir para cá, a nossa vida é feita de decisões. Nós decidimos tudo. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas tome sabedoria, peça sabedoria para Deus, para você tomar decisões certas, decisões da vontade do Senhor. Aleluia. Meu amado, se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, eu separei aqui 4 itens fundamentais. Primeiro item: viva em amor, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 2. E andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Viva em amor. O próximo item que eu separei: ande na luz. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 7 ao 9.
Aleluia. Primeira carta de João, versículo 7 ao 9. Capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz andou, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Viver e andar na luz. Viva em amor, ande na luz. O terceiro item, orando e vigiando, se encontra em Mateus, versículo 26, capítulo 26 e versículo 21. Mateus 26, 41. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Orando e vigiando. E o último item: seja instruído e guiado pela palavra do Senhor, que se encontra Salmo 1, versículo de 1 ao 3. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Aleluia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Em tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia. Meu amado, esses 4 itens que eu separei: viva em amor, ande na luz, ore e vigie, e seja sempre instruído e guiado pela palavra do Senhor. É como se fosse uma receita para você ser cheio do Espírito Santo. Pratique isso na tua vida, viva isso na tua vida, e você será sempre cheio do Espírito Santo. Se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, entenda o propósito de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Fico feliz pelos irmãos estarem aqui nessa noite com essa compreensão, com essa mensagem. É uma mensagem de muita importância, meus amados. É muito importante isso para as nossas vidas. Isso abriu os meus olhos, e eu creio que abriu os olhos de muitos que estão aqui esta noite. Meus amados, apliquem isso nas suas vidas, custe o que custar, mas é o valor e o preço que teremos que pagar. Eu creio, meu amado, que é muito gratificante fazer isso, porque é para o Senhor, é para Deus. Eu quero que os irmãos nesse momento encurvem suas cabeças, levem a oração ao Senhor, para que Deus receba a sua oração. Ore com sinceridade, ore com amor, esqueça tudo que está ao seu redor. Peça para que Deus te envolva na presença do Espírito Santo dele, e para que você saia daqui esta noite cada vez mais transbordante na presença dele. Amado Senhor, te glorificamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. A Tua palavra, Senhor, nesta noite foi apregoada. E, Senhor amado, eu creio que o Senhor deixou o Espírito Santo para nossas vidas, para que venhamos desfrutar de tal bênção a qual o Senhor, ó Pai amado, tem deixado para nós, Senhor, nesta terra. Para, Senhor, que sejamos, ó Senhor, semelhantes a Ti, Senhor, em tudo quanto fizermos. Que o Teu Espírito Santo nos capacite para isso. Que venhamos, Senhor, amar ao próximo, que venhamos andar na luz, que venhamos, Senhor amado, orar e vigiar constantemente para que não caiamos em tentação e ao pecado, pois o
está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. Mas eu creio, ó Pai amado, no poder que Tu tens derramado sobre os Teus filhos, que o Senhor há de derramar, Senhor, nesta geração e neste povo. Pai amado, envolve-nos, Senhor, cada vez mais na presença do Teu Espírito Santo. Meu amado, meu amado Deus, se há uma fraqueza em nós, se há alguma coisa que nos impede de se achegar até Ti, ó Senhor, incomoda-nos para que venhamos, ó Senhor, nos arrepender e deixar, Senhor, isso para trás, para que venhamos, Senhor, ter parte contigo no céu e sermos revestidos do Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra nesta terra. Meu Senhor, Tu tens confiado a obra na vida desta igreja, Tu tens confiado a obra na vida de cada um que está aqui. Pai, esta mensagem não foi exclusiva para uma pessoa, mas foi para todos que estão nesse ambiente. Senhor amado, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, que esta palavra venha germinar nestes corações, que venha produzir frutos, ó meu Senhor, para que esse Teu povo venha, meu Pai, cada vez mais crescerem na fé, crescerem na Tua presença, e o Teu nome seja glorificado nesta terra pela vida dos Teus filhos. Pai, abençoa a vida deste povo, consola aquele que está oprimido, Senhor amado, angustiado. Ó Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo sobre aquele, meu Pai, que estava com dúvida, sobre aquele, meu Pai, que não tinha consciência, não tinha entendimento sobre o que foi pregado, mas agora que esta palavra foi lançada, eu creio que essa pessoa conheceu a verdade, mas dê forças para ela aplicar, Senhor, para que ela não venha sofrer a consequência da omissão. Deus amado, eu Te peço, em o nome de Jesus Cristo, é o que Te pedimos e Te agradecemos.